mas foi maltratado por nossos erros e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados, graças à sua chagas. Meus irmãos, obrigado. Meus irmãos, queria iniciar a nossa reflexão dizendo a vocês que a quaresma terminou. Nosso tempo de preparação chegou ao fim e nosso Senhor agora espera junto conosco chegar até a nova aliança. Toda a nossa preparação, todo o tempo que nós passamos, todas as coisas que vivemos foram para chegar até aqui. Deus nos ensinou a vencer o mal, Deus nos ensinou a olhar com olhos de águia, Deus nos ensinou a vencer a cegueira espiritual, Deus nos ensinou a purificar a nossa fé. Não é possível ter dois deuses, não é possível ter duas religiões. Depois o Senhor nos trouxe de volta à vida, uma vida nova que não se acaba, e hoje Ele nos apresenta o preço que nós valemos para Deus. Quanto vale uma pessoa para Deus? Quanto vale a vida de uma pessoa aos olhos de Deus? Às vezes, para algumas pessoas, não vale muito. Nosso Senhor hoje nos ensina que a nossa vida é tão valiosa que Ele oferece a dele no lugar da nossa. Quando Jesus Cristo está no julgamento, e naquela hora vocês têm dois condenados. Vocês têm Barrabás, que ia ser crucificado, e vocês têm Jesus, que ia ser crucificado. Lembrando que Barrabás, o nome dele significa o filho do pai. Então aqui nós temos um indicativo de que Barrabás representa cada pessoa. Quanto vale um filho de Deus? Quanto vale, quanto Deus está disposto a pagar por um filho de Deus? Mesmo quando esse filho é pecador, o que é que se diz de Barrabás no Evangelho? Disse que ele era assassino e ladrão. Padre, nós não somos assassinos, nós não somos ladrões. Barrabás representa o homem, a humanidade. Qual foi o primeiro pecado de Caim? Não foi matar o seu irmão. Qual foi o pecado de Jacó? Não foi roubar o direito da primogenitura do seu irmão. Então a humanidade, sim, é uma humanidade marcada pelo assassinato, pelo roubo e pela maldade. E nosso Senhor diz: eu assumo o lugar de Barrabás, porque em todo sacrifício de libertação, você tinha que ter duas vítimas. Imagine que você acabou de ficar curada de uma grande graça, de uma grande doença. Imagine que você recebeu uma grande graça de libertação. Você estava numa viagem que todo mundo morreu, só você escapou. É uma grande graça. Quando você ia para o templo, você devia oferecer 2 animais. Um era morto, para lembrar o sofrimento que você passou, e o outro era livre, para lembrar o tempo que você vai viver pela frente. Nós temos diante do Pai os filhos de Deus, e nós temos o seu Filho muito amado, Jesus Cristo. Nós temos Barabá e nós temos nosso Senhor Jesus Cristo. Yahushua ou Yeshua. Nessa hora, Jesus assume o lugar de Barrabás. Jesus assume o nosso lugar. Quando a gente faz uma coisa muito errada, quando a gente erra feio na vida, quando a gente derrapa muito na vida, e a gente clama ao Senhor, nosso Senhor assume o nosso lugar. Nosso Senhor nos deixa livres
e paga o nosso preço. Por isso, meus irmãos, nós vamos acompanhar Jesus nessa subida que ele vai fazer. E a subida que Jesus vai fazer, ela começa com um gesto que é interessante. Jesus vai soltar o jumentinho que estava amarrado junto de sua mãe. Um jumentinho preso. O que ele representa? Nós aqui no Nordeste temos uma visão do jumentinho apenas de coisa de brincadeira, não é? Mas na palavra de Deus, o jumentinho representa o peso da vida. Quando você chega no fim do dia em casa, depois de um dia de trabalho, deu tudo certo, mas o que é que você sente? Cansaço. Quando você está diante de um grande projeto da sua vida, é lindo o projeto, é lindo o sonho, mas cada dia você vai ficando mais cansado. É o peso da concretude humana, é o peso da vida humana. O jumentinho representa isso. Jesus Cristo diz que o jumentinho estava amarrado. O jumentinho não era livre, ou seja, a nossa humanidade estava presa pelo pecado. Estava presa na masmorra de Satanás. A pessoa queria ser boa e não conseguia. É sinal de que sua alma está cativa. É sinal de que você está amarrado. É sinal de que a sua vida está presa. As pessoas às vezes pensam, né? Padre, o que a gente faz para ser livre? É Deus que nos liberta. Padre, quer dizer que eu sou o jumentinho preso? Sim, nós somos o jumentinho preso. E como é que eu sei disso? Olha o que é que Jesus diz. Jesus diz, vão lá soltá-lo. Soltem ele e soltem a mãe dele também. Por quê? Porque aqui Jesus está soltando todas as gerações. A mãe representa a árvore genealógica. Jesus está libertando desde o primeiro homem. Jesus está desamarrando a nossa vida. Se você conhece alguém que está preso, a palavra de Deus hoje é para esta pessoa. Ele está desatando a nossa vida. Ele está fazendo com que a gente caminhe. E vocês lembram que esse jumentinho, Jesus diz, vocês vão trazê-lo e depois vocês vão devolvê-lo. Por quê? Nosso Senhor precisa de nós. Ele diz, eu preciso dele. Ou seja, para libertar você, ele precisa de você. Para que você seja livre, Deus precisa que você participe. Por isso que você veio hoje, por isso que você está aí em pé, com seu pé doendo, continue. Porque Deus precisa que você participe. Você precisa viver a experiência de ser livre. Nosso Senhor diz, eu preciso dele, mas depois eu vou devolvê-lo, e vou devolvê-lo livre. Diz na palavra que foi lida lá na procissão, que Jesus colocou o manto dele sobre o animal. O manto representa a identidade de uma pessoa. Quando uma pessoa usa muito uma roupa, você diz, né, essa roupa é a cara de tal pessoa. Não é só uma questão de moda ou de estética. A roupa é a identidade. Jesus Cristo usava a roupa de primogênito, porque ele é o primeiro e único filho de Nossa Senhora. E também é o primeiro, ele é o unigênito do Pai. Então ele usava a roupa de filho primogênito. Ele depõe essa roupa. E não esqueçam que o filho primogênito também é sacerdote da casa junto com o pai. O pai é o sacerdote, o primogênito é o que vai herdar o sacerdócio da família do pai. Então Jesus tira o manto e coloca em cima de quem? Do jumentinho. Para quê? Para dar a dignidade. Jesus pega a nossa humanidade, que é pesada, que muita gente joga fora e despreza, como um jumentinho amarrado numa cerca. Jesus Cristo dá a dignidade. Porque não adianta libertar uma pessoa por fora, se ela interiormente é cativa, se ela pensa como escravo. Não adianta. É só você lembrar. Imagine uma pessoa que está namorando uma pessoa muito ruim. Se o namoro termina hoje, ela continua apaixonada.
Está presa aonde? Está presa por dentro. Por isso que Jesus coloca a sua roupa em cima de nós. Para quê? Para nos dar a dignidade que nós perdemos. Não tem a ver com orgulho, não. Orgulho é outra coisa. Mas eu preciso saber o valor que eu tenho. Eu preciso saber qual é a minha dignidade. Qual é? Eu sou filho de Deus, assim como Jesus o é. Depois, nosso Senhor tira o manto e monta, monta sobre o animal e depois tira o manto. Por que Jesus monta sobre o jumentinho? Para equilibrar o ser humano. É o peso que não pesa, é o fardo que não cansa, é o jugo que liberta, é Jesus sobre o jumentinho. Quando uma pessoa se entrega a Deus, ela é mais livre. Como é que pode? Eu estou entregando minha liberdade a uma pessoa e eu me torno mais livre. É porque Deus equilibra a nossa vida. Nunca mais você vai chorar por quem não gosta de você. Nunca mais você vai ficar na fossa. Porque você vai saber qual é o seu valor. Porque você vai estar equilibrado. Porque você vai saber o lugar de cada coisa na sua vida e de cada pessoa na sua vida. Jesus montou sobre o jumentinho para isso. Ele fez tudo isso, é a primeira etapa da libertação. Por que ele fez tudo isso? Porque Deus sabe que só uma pessoa livre é capaz de amá-lo. Só uma pessoa livre pode ser feliz. Por isso que ele te liberta, por dentro e por fora. Terminando, porque hoje o negócio é esticado, não é? Terminando, nosso Senhor apresenta nesse evangelho cumprido algumas coisas que eu queria partilhar com vocês. Primeira delas, já que nós valemos muito para Deus, então custou muito caro nos salvar. Já que nós somos muito valiosos para Deus, o demônio cobrou cada centavo. Já que nós somos muito valiosos para Deus, não foi fácil nos tirar da prisão que nós estávamos. Primeiro, Jesus Cristo vai a Betfagé. E assim ele está dizendo para nós, nessa Páscoa, eu vou ser o cordeiro. O que acontecia com o cordeiro da Páscoa? Ele tinha um golpe no pescoço, o sangue era derramado, depois era passado nas portas, aspergido sobre a família, depois sacrificavam ali o cordeiro, assavam a carne e comiam. Quando Jesus diz, eu vou para Betfagé, está dizendo para nós, essa Páscoa vai ser diferente, porque nessa Páscoa eu serei o cordeiro. E não vai mais ter outra Páscoa, porque a minha vai ser a única. Por isso que ele vai para Betfagé, e dali ele vai em direção ao templo. E a sua primeira parada, por que ele vai para o templo? Porque os cordeiros deviam ser mortos na sexta-feira, às 3 horas, antes do sábado, no templo. Que hora Jesus morre? Sexta-feira, 3 horas, no templo. Porque ele é o cordeiro. Ele sabe que vai ter que derramar o sangue. Derramar sangue significa dar a vida. É o que eu valho para Deus. É o meu valor. É aquilo que Deus faz por mim. Ele se entrega para me recuperar. Jesus Cristo então vai para um lugar que é muito interessante. Chama-se Jardim das Oliveiras. Por que Jesus vai para esse lugar? Nada é por acaso. Jardim das Oliveiras significa, o homem se perdeu de Deus aonde? No Jardim do Éden. Jesus tem que ir aonde para nos resgatar? No Jardim das Oliveiras. E por que esse jardim é só de uma planta? Não é um jardim de várias, não. É um jardim de uma planta só, uma espécie só. Tinha muitas mudas, mas era uma planta só. Era só pé de azeitona. Por que Jesus escolheu esse lugar? Vamos pensar junto? Se lá era um lugar de plantar azeitona, certamente também tinha uma grande prensa para esmagar a azeitona e tirar o azeite. Jesus Cristo vai para lá para dizer o quê?
eu agora vou ser esmagado como uma azeitona prensada na pedra. O que sobra no final da prensa? Sobra o bagaço. Não tem mais nada. E qual o primeiro sinal de que Jesus é a azeitona esmagada? Lá no Jardim das Oliveiras. Quando Deus apresenta, o teu sofrimento vai ser esse. O cálice que você vai beber é esse. A reação de Jesus qual foi? Começou a suar sangue. E o que é suar sangue? Uma azeitona esmagada. Derrama azeite. O Filho de Deus esmagado derrama a sua vida. E para que usavam o azeite? Para consagrar, para alimentar e para iluminar. 3 prensas, 3 moendas. Jesus também foi moído, foi prensado 3 vezes. Qual foi a primeira prensa? O sofrimento espiritual. Qual o sofrimento espiritual? É de ter que passar por tudo aquilo pelos outros. Não é por ele, é pelos outros. Esse é o sofrimento espiritual. Suou sangue. Segundo o sofrimento de Cristo, ser abandonado, ser rejeitado. Se alguém aqui já passou por isso, sabe o que é ser rejeitado. Sabe o que é oferecer todo o amor a alguém e essa pessoa virar as costas para você. E geralmente viram as costas nas horas mais sérias, nas horas em que você mais precisa. Foi na hora que Judas o beijou. Foi na hora que Pedro negou. Foi na hora que ele se viu sozinho na cruz. Terceira moenda, terceira prensa. Lá na cruz, Jesus começa a rezar o salmo de hoje. Ó Senhor, vinde em meu socorro, não é? O salmo parece de desespero, mas não é não. É salmo de confiança. Tanto que é o que o povo lá, os fariseus, dizem, né? Você não confiou em Deus, Ele vai te libertar. Jesus reza esse salmo nessa hora. Por quê? Porque Jesus realmente podia apenas descer da cruz e acabar com tudo. Mas se Jesus fizesse isso, ninguém poderia se salvar, porque não teria fé. A fé só existe porque Jesus suportou até o fim. Nosso Senhor fica ali, na cruz, é trocado por Barrabás, e agora vem a última coisa para a gente refletir. Lá na cruz, era costume, antes de cravar os pregos nas mãos, nos pés e matar a pessoa, né, quebrar o joelho, era costume dar um vinho para que o prisioneiro ficasse embriagado e não gritasse tanto, não assombrasse as pessoas. Jesus Cristo não toma esse vinho, porque ele tem que passar consciente por tudo que está acontecendo. Mas depois acontece outra coisa. Quando Jesus diz assim, tenho sede. E vocês sabem que esse tenho sede de Jesus é o quê? É sede de adoradores. É sede de pessoas de fé. É sede de gente que o ame. A sede de Jesus é essa. Tenho sede. O que é que uma pessoa faz? Pega um galho, coloca uma esponja, molha no vinagre e bota na boca de Jesus. Jesus também rejeita. Mas tem uma coisa que não é explicado sempre. Por que tinha um balde de vinagre com uma esponja e com um galho de isopo? Olhem o detalhe sádico. Nos banheiros dos romanos, havia um escravo que ficava com um balde de vinagre, com um galho de isopo e uma esponja para limpar as latrinas. É o balde que está ali e que oferecem a Jesus. O que isso significa, Padre? Isso significa Jesus mostrando, quanto mais o mal cresce, mais eu fico firme na minha decisão. Eu decidi morrer por vocês. Vão me oferecer até um balde de banheiro, mas eu vou continuar. É isso que o Senhor quer nos ensinar na Semana Santa. Perseverança no que é bom. Vale a pena, Padre? Vale. Pensem como é o nascimento de uma planta. Você coloca quantos caroços de milho para nascer um pé de milho? 1. Você sacrifica um caroço de milho,
joga na terra. O que que a terra te devolve? Te devolve uma planta nova. E essa planta nova nasce só um caroço de milho? Então eu sofro pelo novo que vai chegar. Eu sofro para que se multiplique na minha vida a obra de Deus. Eu sofro para que seja abundante a minha colheita. Se não tem renúncia, se não tem sofrimento, não vai ter abundância. Mas é em Deus o sofrimento. Por isso que Jesus se entrega. E eu queria que nós terminássemos nesse momento, baixando a nossa cabeça um instante. E eu queria que você oferecesse a Deus todos os sofrimentos que você está passando. Tudo que você viveu na quaresma, ofereça agora. Coloque na cruz de Jesus. Agora, lá no Calvário, só está Jesus e você. Não tem outra pessoa. É Jesus e você. E eu queria que você segurasse a cruz de Jesus junto com Ele. Diga para Jesus: eu sei que essa cruz é minha, Jesus. Eu sei que esse peso é meu. Eu sei que esse castigo era meu. Eu sei que as consequências dos pecados são por causa das coisas que eu fiz. Eu sei que essa cruz é minha. Eu sei que essa cruz tem o meu nome. E eu quero te agradecer porque o Senhor está carregando, porque eu não poderia carregar. Essa cruz me mataria. Essa cruz me esmagaria. E não ia acontecer nada. Só a morte de mais um pecador. Mas essa cruz é minha. Eu queria que você entendesse uma coisa que é muito bonita. Se no mundo Deus tivesse criado só você, se só existisse você nesse mundo todo, Deus morreria só por você, quantas vezes fosse necessário. Sabe por quê? Porque Ele se importa contigo, porque Ele te ama, porque Ele sente falta de ti. Ele sabe como você é, de verdade, não o que fizeram com você, não o que o pecado fez comigo, mas quem eu sou de verdade. Lembram o que é que Jesus diz quando Judas fala: Senhor, será que sou eu que vou trair? Jesus responde: é você que diz. É você que escolhe se vai se tornar meu traidor ou se vai se tornar meu discípulo. É você que escolhe. O que nós escolhemos hoje? O que nós escolhemos hoje? Eu escolho ser teu amigo, Jesus. E eu queria fazer uma pergunta a cada um que está aqui. Vocês amam Jesus? Então digam para Ele: Senhor Jesus, Tu que sabes todas as coisas, Tu sabes o amor que eu tenho por Ti. E Tu sabes, Jesus, que o Teu sofrimento dói em mim também. Tu sabes, Senhor Jesus, que a Tua cruz, vamos baixar um pouco os instrumentos. Tu sabes, Jesus, que a Tua cruz também me fere. Por isso, Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui contigo. Eu não posso carregar o teu peso, porque eu sou fraco, sou pequeno, mas eu estou aqui contigo. Diga para Ele: eu vou até o fim na Semana Santa, porque eu sei que no final a cruz não vai vencer, porque eu sei que no final a dor não vai vencer. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, preso na cruz, está derramando sobre nós o seu sangue, a sua vida, para que eu esteja livre, para que eu esteja vivo. Tome posse do sacrifício de Cristo na sua vida. Você que vem carregando peso, você que vem carregando fardo, você que acha que nunca vai ficar bom da sua doença, você que acha que a sua casa nunca vai se acertar, você que acha que a sua vida nunca vai melhorar, você precisa ser desamarrado.
Você precisa ser liberto interiormente. Você que acredita que Jesus Cristo é só um personagem histórico lá de Jerusalém, você precisa ver Jesus na sua vida hoje. Ele tem que passar pela sua vida hoje e dizer: quando você estava ali tomando a quimioterapia, eu estava com você. Quando você estava chorando pela sua mãe e pelo seu pai, eu estava com você. Quando você estava desesperado porque seu casamento estava arruinando, eu estava com você. Você tem que entender que Jesus é real. Eu tomo posse, Senhor, da tua cruz na minha vida. Cantemos: em verdade, Ele levou sobre si. Em verdade, Ele levou sobre si Nossas enfermidades nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Do começo, em verdade, Ele levou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Mas foi maltratado, por nossos erros, e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados, graças às suas chagas. Nesse momento, preciso dizer a você, não é a melhor melodia que eu esteja cantando, mas o que importa agora é a letra. E eu queria que você se apossasse dessa letra e que você cantasse essa letra em primeira pessoa. Jesus que sofre por mim, Jesus que sofre por você. Mas foi maltratado pelos meus erros e esmagado por minhas iniquidades. O castigo que me salva pesou sobre ele, eu fui curado, graças às suas chagas. Toda dor que se levantou sobre as nossas vidas, nós vamos agora colocar aos pés de nosso Senhor. Toda dor que se levantou no meio de nós vamos colocar na cruz de Jesus. E todos em pé, vamos agora cantar. Vamos tentar cantar juntos. Mas foi maltratado por nossos erros e esmagado por nossas iniquidades.
o castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados, graças às suas chagas, às suas chagas. Senhor Jesus Cristo, nós estamos fazendo a nossa subida junto contigo. Nós estamos subindo para Jerusalém. E essa nossa subida, Senhor Jesus, nós sabemos que vai terminar na ressurreição. Por isso agora, Senhor Deus, nós te pedimos a graça de caminhar até o fim, de te receber como nosso Rei, de te receber como nosso Salvador, te receber hoje, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Oremos.